O último vídeo da série, como não poderia ser, ele é um pouco mais polêmico. Ele vai falar a respeito da relação entre lipoaspiração e celulite, lipoaspiração e marcas na pele e lipoaspiração e riscos. Se você tem dúvidas a respeito desse assunto, fica comigo, me acompanhe. Essa é uma questão interessante. Lipoaspiração trata celulite ou não trata celulite? Veja, existem as duas correntes. Existe uma corrente de médicos que diz que tem técnicas de fazer uma lipoaspiração superficial, remover aquele tecido daquela área que está com celulite, quer dizer, tirar aquelas células de gordura que estão doentes e depois aspirar, remover, colher gordura de uma região que não tem celulite no corpo da pessoa e depois colocar naquele lugar que tinha celulite. Veja, isso é uma maravilha, porque você tem um problema num lugar, você tira, pega de um outro lugar que não tem problema e coloca lá. Em teoria, eu acho tudo fantástico e tudo dá certo. A questão que fica dentro de mim, quem acredita e o médico que diz que faz, e os médicos que dizem que faz, dizem que os resultados são excelentes. Mas, se você for estudar um pouquinho a respeito de celulite, você vai ver que a celulite, na verdade, não é uma doença da gordura. É uma doença da irrigação sanguínea naquela região. Então, quando você remove aquela gordura doente, tudo bem, você tirou ela, porque ela ficou doente mesmo. Mas quando você introduz uma nova gordura sadia lá, ela vai ter que se integrar e vai ter que receber sangue daquele lugar que tinha problema na vascularização. Então, a minha dúvida que sempre ficou foi, será que essa gordura também não adoece? Veja, o que a gente vê nos congressos são alguns médicos dizendo que não adoece. Em tese, poucos são os médicos que fazem esse tipo de cirurgia, exatamente por causa das possibilidades que podem ter posteriormente. Outra dúvida que muita gente tem, ou muitas vezes a situação que se apresenta para a gente no consultório é, não pode ficar marcas na pele? E isso sim, isso é realidade. A lipoaspiração clássica, aquela desenhada por Ilu lá em 1975, ela era só uma lipoaspiração profunda, ou seja, tira-se gordura de uma camada profunda, então você não deixa marcas na pele. Mas as mudanças vêm ocorrendo, modernizações, alterações, tentativas, e a cânula às vezes ela vem mais superficial. E quanto mais próximo da pele, mais ela pode deixar irregularidade. Além do que, existem algumas regiões que têm a pele muito fina, como na região entre as coxas. E qualquer coisinha que ficar a mais, ou uma cânula um pouquinho mais grossa, já vai mostrar aquela depressão, aquela irregularidade. Aqui na lateral das coxas, no culote, também tem uma gordura muito dura. Então, se não for tirado tudo por igual, tirado de uma forma bem linear, também pode em alguns lugares ficar mais alto e mais baixo, deixando marcas na pele. Tudo isso são complicações que vão diminuindo conforme o cirurgião vai ganhando experiência, vai tendo lá o seu cuidado, o seu capricho, estudando a forma de fazer e evitando as marcas na pele. Mas eu lhe confesso que, apesar da gente tomar muito cuidado, não é alguma coisa que não possa acontecer. Por fim, os riscos de uma lipoaspiração. A maior parte das pessoas que vêm no consultório que tem algum medo na lipoaspiração, elas têm medo de morrer na lipoaspiração. Por quê? Pode perfurar o intestino, como se fala, pode dar uma infecção, como se fala, pode ter alguma complicação mais séria. E isso, por incrível que pareça, foi até estudado e tem até estatística. Então, lá em 1999 foi feito um primeiro estudo, depois em 2011 foi feito um segundo estudo, o de 1999 é da Organização Mundial de Saúde, o de 2011 é da Organização Internacional de Cirurgia Plástica, da ISAPS, e eles mostraram que de 99 para 2011 a lipoaspiração ficou muito mais segura porque o número de óbitos despencou. E é só você reparar, antes, lá no passado, a gente ainda escutava notícias de pessoas que fizeram lipoaspiração e que morreram, até, não diria com alguma frequência, mas vira e mexe a gente escutava alguma coisa, a gente é até capaz de lembrar de alguém daquela época lá atrás que aconteceu. Hoje, recentemente, a gente já quase não escuta. Pode perceber, veja os noticiários, veja as notícias. A gente escuta às vezes em outras cirurgias,
mas lipoaspiração vem acabando. E por que isso? Exatamente porque ao longo dessas décadas, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, na verdade, as sociedades mundiais todas, resolveram estudar o que é que levava a complicações, o que levava a óbito, qual era a técnica menos segura, mais segura, cânulas e aparelhos e tudo mais. E se você buscar nos vídeos anteriores, você vai ver que eu já falei de tudo isso. Então, tudo foi se modernizando e hoje, acredite, a lipoaspiração é realmente uma cirurgia bastante segura, desde que, obviamente, feita por um cirurgião experiente, com título de especialista, credenciado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que teve uma formação inteira. E não apenas alguém que fez um curso de final de semana, como infelizmente hoje nós temos pelo Brasil. Cirurgiões plásticos que não são cirurgiões plásticos, que fazem alguns cursos e pronto, resolvem fazer o procedimento. Acredito que talvez daqui para frente voltemos a ver algumas complicações, mas observe o nome da pessoa, veja se ele é um cirurgião plástico ou não. Eu realmente espero que esse vídeo tenha tirado suas dúvidas, que tenha te esclarecido sobre o assunto que a gente falou. Mas se ainda assim te restaram dúvidas, ou se você quiser se manifestar de alguma forma, deixe aqui o seu comentário. Assim que for possível, eu pessoalmente vou responder para você.